Hoje o nosso estudo está aqui no livro de Naum, Eu vou ler o capítulo 1, versículo 7, depois eu vou pular para o 11. Aqui é o tema desse estudo, começando do 1, é a justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Eu vou ler o versículo 7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aí eu vou pular aqui para o 11. Não, vou pular para o 12. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei, mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. De casa do teu Deus exterminarei as imagens de esculturas e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então aqui o Senhor mostra pra gente uma situação entre um povo que ele já tinha salvo, e acabou se tornando inimigo do povo de Deus. E Deus permitiu que fosse assim também, de se tornar inimigo do povo de Deus, porque o povo de Deus estava sempre também caindo em pecado. Mas aqui é por um tempo, Deus permitiu, só que depois o Senhor fala que vai salvar novamente o povo dele, E que vai exterminar esses inimigos. Então aqui está falando, de Nínive, a capital da Síria. Ela era conhecida pelo seu exílio, tortura dos israelitas. O livro de Naum é muito associado ao livro de Jonas, pois é uma sequência da história da viagem do profeta a Nínive, para anunciar o arrependimento. Quando Jonas pregou a mensagem de Deus às pessoas de Nínive, cerca de 100 anos antes, os ninivitas se arrependeram. Está lá em Jonas 3, 5, 10. Entretanto, eles retornaram à vida de iniquidade, marcada pela violência e pelo mal. Agora o profeta Naum, ele anuncia o julgamento de Deus contra a cidade, uma missão bem diferente daquela de Jonas, Então o zelo de Deus não é para ser confundido com o ciúmes humano. O homem pode desejar de forma ciumenta dominar o outro, mas o zelo de Deus é para nos proteger. O interesse de Deus, o bem-estar, é o bem-estar daqueles que o amam. O profeta, ele declara, aos ninivitas que Deus é zeloso e quis dizer que Deus não se agradava da captura e exploração do seu povo, e por isso Nínive seria destruída. Apesar de Deus ter corrigido a nação eleita por meio das ambições políticas da Síria, todavia esta foi responsabilizada por Deus devido à sua arrogância, maldade e violência. Os inimigos de Judá eram os inimigos de Deus. Então aqui o Senhor mostra que se estamos ali servindo a Ele, alegrando o coração dEle, fazendo a vontade dEle, nós temos essa proteção, nós somos guardados por Ele. E aqueles que estão fazendo o mal, quando alguém faz o mal para um servo de Deus, está fazendo mal para Deus.
Então essa pessoa, ela vai se ver com Deus, né? Então aqui a palavra de Deus mostra que era conhecida, que Bazã e Carmelo eram conhecidas por seus solos férteis, flores e vinhas. A abundância da terra era considerada um sinal da bênção de Deus. Então, o Líbano era famoso por seus cedros. Então, Naum percebeu que estava falando para pessoas muito orgulhosas e arrogantes e enfatizou que Deus havia usado a escassez dos elementos naturais e da vegetação para julgar as nações. Quando Naum escreveu, a Assíria já havia destruído o Líbano e também Bazã e Carmelo, localizadas em Israel, o reino do norte. E a Assíria ameaçava há muito tempo a existência de Judá. Deus anunciou a Judá que iria subjugar seu inimigo. Permitiu que os assírios atacassem o seu povo, pois este havia afastado dele. Agora que o Senhor havia julgado Judá, ele livraria seu povo do domínio assírio. Nínive seria destruída. Isso aconteceu em 612 a.C. Os assírios foram vencidos por uma aliança feita entre os medos e os babilônios. E Nínive foi saqueada em poucos anos. O Império Assírio foi banido da face da terra. Então, sempre teve, né, essas guerras, essas confusões entre esse povo, né? Mas assim, Deus permitia que o povo dele passasse por esses tormentos por causa da desobediência. Mas Deus, uma vez que já tinha julgado, Deus outra vez salvou o povo dele daqueles inimigos, né? E esses inimigos também Deus já tinha, né, também dado oportunidade de salvação ali na época de Jonas, né? Então assim, mas eles também voltavam a fazer o mal, né? Então, só que o povo de Deus aqui era um povo escolhido, né? E o coração de Deus sempre, né, se voltava, né, para eles. Quando eles se arrependiam e clamavam, Deus, né, Deus voltava, né, como até hoje é assim. Quando invocamos o Senhor, podemos estar num pecado lascado, mas se invocarmos o Senhor no nome de Jesus, o Senhor nos salva de qualquer situação. Mas é importante que a gente se mantenha limpo, não volte a se sujar. Toda vez que Jesus livrava alguém de alguma enfermidade, de algum mal, de demônio, enfim, sempre ele dizia alguma coisa para essa pessoa. Ou ele mandava ir se apresentar ao sacerdote, ou ele falava, vai, não peque mais. Sempre o Senhor dava ali uma ordenança, né? E hoje não é diferente, né? O que Jesus quer é que a gente saia do mal, do erro e não volte mais. Deixe para trás, né? Que a gente siga em frente para a carreira que nos foi proposta. Porque uma vez que Ele nos perdoa, Ele nos limpa e não há condenação para nós. Então, que a gente siga em frente, né? E também Ele dá uma ordenança para a gente não olhar para trás, para seguir em frente, né? E vai e não peque mais. Vai ter os pecados que a gente comete no dia a dia, que não são aqueles pecados terríveis, né? Mas assim, pecados que a gente comete quando fala, quando olha, quando pensa, mas assim, que a gente também tem que, na hora que percebe que a gente está nesse erro também, já se arrepender, se manter ali com um olhar santo, uma mente santa, palavras santas, né? E a gente sabe que a gente vai, mesmo buscando isso, a gente vai errar, porque nós somos humanos, estamos na terra e ainda não fomos para o céu. Mas existem aquelas coisas terríveis que a gente faz, que
que prejudica o próximo, que prejudica a nossa vida, que escandaliza, que humilha, que é vexatória, enfim, essas coisas que o Senhor Jesus fala pra gente, ó, deixar pra lá e viver uma vida limpa, santa com Ele, né? Então, é isso aqui. Esse povo não entendia isso. Eles eram salvos e daqui a pouco eles caíam de novo, né? Mas Deus, Ele prometia e Ele promete. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Então o Senhor fala, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então isso aqui, ó, o Senhor é bom, Ele é essa fortaleza para nós. E quando estamos angustiados, Ele sabe que estamos angustiados e Ele conhece os que o amam, né? Então, mesmo que a gente esteja ali triste, cheio de angústia, o Senhor é a nossa fortaleza e Ele continua sendo bom. E no dia da angústia, Ele está ali com a gente, na bondade dEle e sendo a nossa fortaleza, né? E por quê? Porque Ele olha o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Ele nos esquadrinha e Ele vê que nós confiamos nele. Ele sabe quem confia nele. E aqui ele fala, né, que, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. É uma promessa que o Senhor faz ao povo dele, né? Ele é inteiramente exterminado. Então, tipo assim, o Senhor promete que o inimigo não vai passar mais, né, por aquele caminho e que vai ser totalmente exterminado, né? Quando a gente, nos nossos dias hoje, não é sair por aí exterminando as pessoas, né? Mas é exterminar o mal que está por trás, né? É combater o bom combate, né? Guardar a fé, tipo, através da oração, né? Da súplica, né? Das nossas atitudes, do nosso comportamento, né? Então, assim, a gente vai confiar no Senhor, que o Senhor vai julgar essa causa e que a gente vai desejar a salvação do nosso inimigo, né? A salvação do nosso próximo. Ainda que ele esteja ali nos aborrecendo, a gente vai desejar pedir ao Senhor a salvação dele, né? E isso é bom perante os olhos do Senhor. Então, Jesus Cristo veio e ele fez isso, né? Jesus, ele ensinou, né? O amor. E aqui é uma promessa que o Senhor faz, que ele vai exterminar o inimigo, né? Aqui ele ia exterminar aquele mal ali, né? Aqui as guerras eram no corpo a corpo, aqui também o Senhor usou a natureza, aqui quando Naum fala da natureza, para fazer aquelas pessoas entender, né, o que Deus estava fazendo ali. Então, assim, e Deus, ele é o mesmo, né? Mas é bom a gente saber que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, nossa guerra é contra potestades do inferno, demônios, né, que usa pessoas para afrontar, para confundir, para fazer guerra, para fazer o mal, né? Então é isso. Eu espero que essa mensagem venha trazer fortaleza, a fortaleza de Deus para a sua vida, para a minha vida, que nos livre da angústia e que a gente nunca esqueça que o Senhor conhece os que confiam nele, né? E uma vez que a gente confia nele, não seremos desamparados. Amém?